Olá, estudantes. Vamos ver agora a questão 30 do ENAD 2023 da Engenharia Química, uma questão falando sobre condutividade térmica. O fluxo de calor que atravessa determinado meio sólido é proporcional, note só, proporcional à razão entre a diferença de temperatura e a distância. Então, o fluxo de calor, a quantidade de calor pela seção transversal, ela é proporcional à diferença de temperaturas e à distância. Essa proporcionalidade ela é mensurada por um parâmetro denominado condutividade térmica. A variação dos valores de condutividade térmica com a temperatura é mostrada. Então, a temperatura ela vai ter uma influência na condutividade térmica. Então, o que é a condutividade térmica, né? A gente vai ter que recordar os três mecanismos de transferência de calor. Ele vai pedir para a gente analisar essas afirmações, mas vamos primeiro entender os mecanismos de troca de calor. Então, o calor ele pode ser transferido através desses três mecanismos. O primeiro é a condução, que é o que vai importar para nós. A condutividade vem de condução, condutividade térmica, condução de calor. É esse primeiro mecanismo aqui. Então, eu tenho necessariamente que ter matéria interagindo com matéria. Então, o calor ele vai sendo transferido pelo contato entre os materiais. Isso acontece lá na panela, né? Note que a fonte de calor, a boca do fogão, ela está inserindo calor na face, no fundo da panela, só que esse calor ele vai sendo conduzido, né? Panela metálica, esse calor ele vai sendo transferido para os átomos do metal e esse calor ele vai ser propagado até chegar lá na, na pessoa que vai pegar no cabo, né? Ela vai sentir ali o calor sendo transferido através. Então, a condução demanda matéria e demanda esse contato ali do material. Uma outra maneira de transferir calor é através da convecção. Então, a convecção ela é caracterizada pelo movimento do fluido. Então, eu tenho um fluido trocando calor por condução, mas ele está em movimento. Então, uma nova camada de fluido vai vir trocar calor e vai vir outra camada de fluido vir trocar calor. Então, nós temos ali uma troca contínua de calor através de uma condução mais o movimento do fluido. Então, a gente chama de convecção. Obviamente, temos que ter um fluido, né, em movimento, então demanda ter ali matéria, né? E a radiação é a transferência de calor através de radiações eletromagnéticas, então não precisamos, né, ter matéria no meio para esse calor se propagar. Então, na panela que ferve na água, nós temos ali, quando a água começa a ferver, a aquecer, ela começa a densidade dela diminui. Então, a água mais fria que está em cima, ela vai ter a tendência de descer, e a água mais leve, entre aspas, né, ela vai subir. Então, nós vamos ter ali as correntes de convecção, e a gente vai ter ali esse mecanismo de convecção, e ao mesmo tempo nós temos a chama transferindo calor por radiação. Então, se nós colocarmos a mão ali próximo da chama, mesmo sem tocar, nós vamos ter ali a sensação de calor. Então, é o calor sendo irradiado. Outro exemplo é a luz solar. Então, ela atravessa, né, o vácuo até chegar na nossa atmosfera. Então, são esses três mecanismos. A condutividade térmica está relacionada com a condução de calor. Então, aqui nós temos a lei de Fourier, que ela vai equacionar como é que acontece a troca por condução. Então, a condução, o calor trocado por condução, ele vai ser proporcional à área. Então, se eu tiver o dobro da área desse meu cabo, eu vou ter ali em dobro uma quantidade em dobro de calor. Também é proporcional à variação de temperatura. Então, se eu tenho
O dobro de variação de temperatura, note, não é a temperatura em si, é a variação de temperatura. Então, a variação de temperatura é a força motriz, é o potencial motriz, podemos dizer assim, para o calor, para a troca de calor. Então, se eu dobro ela, ela também vai duplicar. E ela é inversamente proporcional ali à espessura, né? Então, se eu dobro a minha espessura, eu vou ter ali uma redução pela metade da troca de calor. Então, aqui nós temos o comportamento desses materiais, os materiais que eles são bons condutores e tem materiais que são maus condutores de calor. Esses materiais que são maus condutores nós chamamos de materiais isolantes. Então, a partir dessa análise, desse gráfico, vamos avaliar as afirmativas. Primeiro, a temperatura ambiente aqui está em Kelvin, então a temperatura ambiente vai ser aproximadamente 300 graus, ou melhor, aqui Kelvin, né? 20 graus Celsius está 300 Kelvin aproximadamente. Então, nessa temperatura, uma porta fabricada de ferro é um isolante térmico melhor do que uma parede de aço inoxidável 304, nas mesmas dimensões. Então já é estranho a gente falar, né, de um material metálico, ferro ou aço, né, como isolante térmico, né? Mas vamos relevar isso aí. Vamos pegar aqui a temperatura de 300 Kelvin e ver onde está o ferro, né? O ferro ele tem essa condutividade térmica, enquanto o aço inoxidável AISI 304 ele tem essa condutividade térmica. Note que a condutividade térmica do ferro é bem maior. Então, a condutividade ela vai ser a nossa grandeza, que vai dizer quão bom ou quão ruim é o meu material para trocas de calor por condução. Então, materiais que têm uma grande condutividade térmica, eles vão ter uma facilidade de trocar calor. Então, aqui nós temos a prata, o cobre, o ouro, né, o alumínio, são bons condutores de calor. O calor é conduzido de forma fácil através desses materiais. Então, nós usamos, por exemplo, ligas de alumínio para fabricar panelas, porque nós queremos, né, ter ali um material que tenha uma boa facilidade de trocar calor por condução, que esse calor da chama ele vai ser transferido para o alimento. Então, a panela ela tem que ser um bom condutor, o ouro é um bom condutor, o cobre, né, também trocadores de calor, cujo objetivo nós queremos, né, fazer essa troca térmica. Então, o cobre é um excelente também material em termos de condução de calor, materiais bons, condutores, e a prata, né? Devido à questão econômica, a prata e o ouro, eles não são tão usados, né? Mas o cobre e o alumínio são materiais metálicos que têm uma boa condutividade térmica. Então, nesse caso aqui da primeira afirmativa, é errado, né? A temperatura ambiente, a porta de ferro, ela tem uma condutividade térmica maior. Segundo, prata e cobre, eu acho que eu respondi, né? São os melhores materiais para serem utilizados nos tubos internos de um trocador de calor, então eu quero facilitar a troca térmica. Acho que respondi, né? É certo. Entre os materiais mencionados na figura, o quartzo fundido que está aqui, ele é o melhor isolante para ser utilizado em qualquer temperatura. Isso é quase verdade, né? Se não fosse esse pedacinho aqui, ó, nesse pedacinho aqui, a linha que marca a condutividade térmica do quartzo, ela passa, né, do óxido de alumínio, ok? Então ele não é aí em qualquer temperatura. E nós temos aqui a quarta afirmativa que diz que todos os materiais mencionados tendem a ser piores isolantes. Então, o que é ser um pior isolante térmico com o aumento da temperatura? A condutividade térmica ela diminuir com o aumento da temperatura, que é o comportamento aqui dos bons condutores, né?
Mas isso é falso, né? Claramente a gente pode ver que, inclusive, o quartzo, né? O aço inoxidável aqui também, eles vão ter um acréscimo de condutividade térmica com o aumento da temperatura, ok? Então, a resposta ficou fácil agora, né? É a letra B. Então, uma questão ainda do ENAD da engenharia química. Nos vemos na nossa próxima aula.